Bom, nessa época vai ser o período das grandes produções, dos grandes clássicos de Hollywood, como, por exemplo, O Mágico de Oz, E o Vento Levou, filmes como Cidadão Kane, Soberba, de Orson Welles, e que vão apresentar também alguns dos atores e atrizes que ficaram conhecidos, né, no período clássico, período de ouro, a era de ouro de Hollywood. Alguns desses astros, né, por exemplo, o próprio Clark Gable, Vivien Leigh, Veronica Lake, Frank Sinatra, que vai ser anunciado pelos jornais sergipanos como o homem que canta e faz chorar todas as mulheres da América, Carlitos, que vai aparecer, né, Charlie Chaplin, seu famosíssimo personagem Carlitos, filmes da Disney também, como Alô Amigos, Fantasia, Bambi, que serão apresentados aqui, Ginger Rogers, Bing Crosby, Bob Hope, e vários outros nomes, a própria Carmen Miranda, que vai para os Estados Unidos, que vai fazer vários filmes na Fox e que vai ser apresentada, então, em grande destaque nos jornais sergipanos como a brasileira que está representando todo o país nos Estados Unidos. A gente tem que considerar que final dos anos 30 e início dos anos 40, o cinema, assim como o rádio, era um grande meio de comunicação de massa. Então, esse veículo de comunicação ele vai ser utilizado pelos países para apresentarem as suas justificativas para a guerra. No caso da Alemanha, por exemplo, a gente vai ter filmes de propaganda, abertamente de propaganda, como O Triunfo da Vontade. E vamos ter também um Estado patrocinando esses filmes. No caso da União Soviética, por exemplo, não havia preocupação com a venda dos bilhetes, porque o Estado patrocinava toda a produção do filme. E esses filmes deveriam, então, orientar todos os cidadãos soviéticos sobre o que fazer e o que não fazer, em quem acreditar e em quem não acreditar durante a Segunda Guerra Mundial. Do outro lado do oceano, a gente vai ter os Estados Unidos, que estarão sim preocupados com a bilheteria dos filmes, mas que vão encontrar nessa ferramenta, nesse meio de comunicação, uma arma de guerra. Então, os filmes vão passar a ser produzidos nos Estados Unidos com um discurso também sobre a guerra. Até antes da entrada dos Estados Unidos no conflito, o discurso era antibelicista. Então, grandes sucessos do cinema como E o Vento Levou vão mostrar os problemas que a guerra causa e, na verdade, a inutilidade de um conflito armado, já que não há vencedores. Numa guerra, ninguém ganha. Esse era o discurso até a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. A partir daí, não. A partir daí, todos os filmes se reverterão em propaganda sobre o estilo de vida norte-americano e também no discurso norte-americano sobre quem são os heróis e quem são os bandidos nesse conflito. E com a aproximação entre o Brasil e os Estados Unidos, desde o final dos anos 30 e principalmente no início dos anos 40, esses filmes vão vir para o Brasil, vão ser exibidos nos cinemas brasileiros. Então, de uma certa forma, o discurso sobre a guerra vai ser o discurso norte-americano. É isso que os brasileiros vão ver massivamente nos cinemas, porque, de um lado, há um bloqueio econômico, um bloqueio marítimo, que a Inglaterra está fazendo no Atlântico, e de outro, as produções europeias elas vão ser prejudicadas também pela guerra. Então, menos fitas serão produzidas e a distribuição dessas fitas também vai ficar mais difícil.
Então, as fitas francesas, alemãs, italianas, que chegavam no Brasil até o início de 1939, elas vão escassear e praticamente não serão exibidas, pelo menos nos grandes cinemas ou fitas novas, né? No máximo haverá uma repetição dos filmes que já existiam aqui no Brasil. Quando os Estados Unidos entram na guerra, eles pensam em também quais serão os aliados que eles poderão ter. Então, um aliado que os Estados Unidos vai precisar é a América Latina. Então, eles vão procurar, de todas as formas, criar uma imagem mais positiva dos Estados Unidos para os latino-americanos. E isso vai ser feito a partir de uma superagência que vai ser criada em agosto de 1940, que será o Office of the Coordinator of Inter-American Affairs, que vai ficar sob a coordenação de Nelson Rockefeller. Aqui no Brasil, essa agência vai ficar conhecida como o Bureau Rockefeller. Então, o que esse Bureau Rockefeller fazia? Dentre outras coisas, no caso do cinema, cuidava para que as fitas, os filmes produzidos em Hollywood, não parecessem ofensivos aos latino-americanos, e consequentemente aos brasileiros. Então, partes das fitas dos filmes eram editadas, eram cortadas. A edição também incluía a dublagem em português. Isso facilitava, é claro, a assimilação e seria mais fácil cair no gosto popular um filme que todo mundo entendesse. Então, essa agência ela vai trabalhar em toda a América Latina e no Brasil ela vai trabalhar juntamente com o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, aqui no Brasil, o Bureau Rockefeller operava junto com o Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, aqui no Brasil também vai ser feita uma seleção dos filmes que podem e não podem ser exibidos. Até o Brasil entrar na guerra, nenhuma publicação escrita, programa de rádio ou filme poderiam falar mal de qualquer país ou qualquer governante. Bom, quando o Brasil entra na guerra ao lado dos Estados Unidos, esse discurso muda completamente. Então, o esforço será do Brasil e dos Estados Unidos, então, portanto, do Departamento de Imprensa e Propaganda e do Bureau Rockefeller, para criar uma imagem positiva dos Estados Unidos no Brasil e do Brasil nos Estados Unidos. Então, as fitas que vão chegar dos Estados Unidos, a partir da entrada do Brasil na guerra, elas não têm mais essa preocupação, essa censura de não poder falar mal de um governante ou anunciar um filme como sendo antinazista ou apontar os defeitos de um determinado governo, principalmente dos países do eixo. Então, os filmes vão chegar aqui no Brasil e eles vão ser, inclusive, anunciados nos jornais. Isso vai ser um atrativo para chamar as pessoas a assistirem esses filmes. Esses filmes serão anunciados como sendo antinazistas, e que prometem, então, mostrar o realismo da guerra, as novas armas de guerra, as confusões que estão acontecendo nos mares, nos ares, muitas histórias envolvendo submarino, espias, os espiões, muitas confusões também envolvendo batalhas aéreas, que vão apresentar para o Brasil inteiro, já que, de acordo com essa aproximação Brasil-Estados Unidos, as portas, então, dos cinemas brasileiros, elas vão se abrir completamente para essa produção. Não é que não houvesse uma grande aceitação dos filmes norte-americanos antes da guerra, mas durante a guerra eles vão aparecer e eles vão tomar conta do mercado porque eles praticamente não terão concorrentes. De um lado, os filmes europeus eles estão deixando de vir aqui para o Brasil. E por outro lado, a gente tem uma produção brasileira que é, segundo Paulo Emílio Sales Gomes, praticamente inexpressiva. Então ele
o filme norte-americano chega e aí ele não vai encontrar nenhum empecilho para cair no gosto popular. Primeiro porque ele tem uma excelente qualidade técnica, segundo que ele não vai encontrar nenhuma barreira para vir para o Brasil, para ser exibido nos cinemas. E em terceiro lugar, esse filme ele foi de uma certa forma pensado, moldado para o público médio. Então ele é pensado para o público médio norte-americano, então as histórias, as tramas, elas não são complicadas de entender, de se compreender, e isso vai facilitar aqui no Brasil também a assimilação desses filmes. Por quê? Porque as tramas elas não são abertamente doutrinárias, elas não estão claramente dizendo o que fazer e o que não fazer. É um discurso muito sutil, mas que sempre aparece nas fitas, nesses filmes. Desde os filmes de romance, comédia, faroeste, os filmes dos dramas, os desenhos animados também trarão consigo esse discurso de qual o lado certo nessa guerra. Então, o Pato Donald, o Menino Lobo, o Tarzan, Sherlock Holmes, todos esses personagens, eles vão se deparar também com os agentes nazistas e vão lutar pela paz do mundo, segundo, claro, uma lógica norte-americana.